Durante uma entrevista coletiva ontem, a prefeita de Aracaju, Emília Correia, afirmou que o vice-prefeito Ricardo Marques não está atuando em alinhamento com ela e com o agrupamento político que ela faz parte. Ela disse, que a situação hoje, as palavras dela, é complicada e que ela está, na verdade, de certa forma, em um desentendimento com o Ricardo. E eu acho que as aspas mais fortes da Emília, as aspas mais fortes, assim, a aspa mais impactante da prefeita Emília Correia foi a que eu publiquei ontem no meu perfil no Instagram. Eu escolhi o povo e Ricardo escolheu a política dele. O que isso significa? São palavras confirmando um rompimento político ou não? Qual a sua avaliação? Eu vou daqui a pouco trazer uma análise profunda a respeito desse fato, tá? Mas confira agora o trecho da fala da prefeita Emília Correia. O vice jamais pode reclamar de espaço. O vice pediu, foi um desejo dele ter a SECOM, não foi uma imposição da prefeita, foi um desejo dele a SECOM e a prefeita concedeu. Ele pediu a SEMA, essa prefeita também concedeu. A escola de governo também essa prefeita concedeu. E ele tem espaços em todas as secretarias praticamente. É um compartilhamento que essa prefeita fez com o vice. Ele não entendeu isso. Então eu fico tendo a impressão que aí agora é com ele, Talvez tem que perguntar a ele, porque não faltou espaços. Tanto é que os senhores estarão acompanhando que não faltou espaços, É necessário que essa prefeita tome, sim, posicionamento, porque eu preciso caminhar, trabalhar. Fica parecendo uma novela mexicana essa história. Chega, ninguém me ouviu falar nada antes. Ninguém me ouviu produzir nenhum tipo de notinhas através de outras pessoas. É complicada a situação hoje, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu escolhi o povo, porque todo dia que eu estou aqui eu estou fazendo entrega, e essas entregas não são para mim, essas entregas exatamente elas são para o povo. Eu escolhi o povo, e o que eu estou entendendo nesse momento é que o vice, ele escolheu a política dele, porque até o grupo ele não está levando em consideração o grupo político que o fez vice. As exonerações, elas são necessárias, como são necessárias as nomeações. Faz parte, elas fazem parte de atos administrativos comuns para nós. Então, isso não tem, digamos assim, nenhuma surpresa de exonerações, de nomeações, de instalar, por exemplo, na minha gestão, de instalar sindicância, de averiguar o que está certo e o que está errado para tirar. Muitas vezes é necessário, quando você recebe uma denúncia, afastar alguém, em outro momento exonerar, em outro momento até exonerar e abrir sindicância, como também eu tenho feito. Eu ouvi muita gente, eu ouvi o próprio Ricardo Marques, não tive possibilidade de ouvir a prefeita Emília Correia, tentei ouvi-la, mas não consegui. O que Ricardo me falou, eu vou, na verdade, manter em sigilo, porque ele não me autorizou a revelar algumas coisas. Mas, diante de tudo que eu ouvi, diante de tudo que eu fiquei sabendo, eu cheguei em uma conclusão. Veja só, o rompimento entre Emília Correia e Ricardo Marques é como um farol que se apaga no meio de uma travessia escura, sabe? Aquela travessia escura que você vai passar, você precisa do farol. Uma tragédia anunciada, fabricada nas sombras, aplaudida por quem nunca torceu pela união dos dois. Se a separação se concretizar mesmo, ambos saem pequenos, reduzidos pelo orgulho e pelo veneno de quem sopra no pé do ouvido, de quem fala mansinho no pé do ouvido de Emília e de Ricardo. Emília perde o escudo e Ricardo perde o palco. E Aracaju perde a dupla que um dia fez o povo acreditar que a política podia ter alma. Porque é fato, Ricardo Marques foi fundamental na vitória de Emília Correia, assim como Emília foi fundamental, importantíssima para dar luz ao nome de Ricardo na política.
Ricardo hoje é um político muito mais protagonista do cenário da política estadual do que há 2 anos atrás. Isso é claro. Um elevava o outro, um equilíbrio raro, viu? Numa química política que mexia com o cenário e incomodava muita gente. Mas, como sempre, os vizinhos do poder não suportam a harmonia, não suportam a união. Os assessores que rodeiam, né? As línguas que sopram, os interesses que se escondem atrás de um sorriso, todos eles jogaram lenha na fogueira, sopraram fogo nessa união. E o que foi que aconteceu? Um incêndio. A chama do orgulho fez o resto. A chama do orgulho dos dois, de Emília e de Ricardo. Ricardo, com sua voz firme, merece ser valorizado, viu? Foi leal, foi presente, foi parte do sucesso da eleição, né, no ano passado, mas ele precisa entender, viu, Ricardo? Você precisa entender que na cadeira do comando, Emília Correia é a prefeita, a capitã do navio. É a que segura o leme quando a maré sobe. E Emília, que sempre se orgulhou de ouvir o povo, precisa lembrar que a gratidão é uma virtude que não cabe nos discursos, mas nas atitudes. Viu, prefeito? Se o rompimento se confirmar, não haverá palmas. Não haverá palmas. Nem fogos. Você sabe o que é que vai acontecer? Haverá silêncio, decepção e um ego no coração de quem viu um projeto vencedor, um projeto vencer a eleição para depois se diluir no ego e na vaidade. Porque no final de tudo isso, quando os dois perdem, quem paga a conta é Aracaju. O vice-prefeito Ricardo Marques usou as redes sociais e reagiu às exonerações dos seus aliados lá na Secretaria Municipal de Comunicação. E ele disse que o posicionamento dele é estar nas ruas conversando com a população. Ele deve ser agora um vice-fiscalizador. Acompanhe. Meu compromisso sempre foi e sempre será com Aracaju e com as pessoas que confiam no meu trabalho. Mudanças de função dentro de uma gestão são normais e fazem parte da dinâmica política. Eu estou 100% dedicado ao trabalho de vice-prefeito, estando mais próximo da população, ouvindo as demandas e ajudando a resolver os problemas. É isso que eu tenho feito todos os dias, todas as semanas, e é isso que eu vou continuar fazendo. O meu posicionamento está nas ruas, nas UBSs, nas comunidades, nos terminais. Quem me acompanha sabe disso. Eu entrei em contato com o Ricardo e eu disse, Ricardo, você precisa falar, você precisa se posicionar diante do que disse a prefeita Emília Correia. Tudo bem o silêncio dele, até que a prefeita não tivesse falado absolutamente nada, mas depois do que a Emília Correia falou ontem, ele precisava se posicionar. Aliás, precisa, porque o que ele me mandou de manifestação escrita via WhatsApp, né, na madrugada de hoje, eu li com exclusividade hoje na Rádio Metropolitana, na verdade, não faz muito efeito, não. Ele tem que falar, se pronunciar diretamente sobre o que disse Emília Correia. E ele me mandou a seguinte mensagem, abre aspas, prefiro me manifestar no momento certo, com serenidade e respeito. O povo não merece ver essas discussões. Apesar das últimas declarações a meu respeito, continuo tendo consideração pela prefeita e desejo que o bom senso prevaleça. Diante do que Ricardo Marques me falou, eu cheguei em uma conclusão. Ricardo, você é gelado, viu, cara? Você é frio. Parabéns pela frieza de enfrentar essa tempestade. Como eu informei,